Há cerca de 2 anos, a rua Donato Emílio Falchione, em Panorama, se transformava num canteiro de obras. Ampliação de casas, novas construções. Investimentos que surgiram de uma hora para outra. Começou depois que a CESP começou a falar que ia indenizar, né? Eles estão investindo, né, para poder receber da CESP, né? Tem uma indenização maior? É, maior. Tem muita gente fazendo isso? Tem várias pessoas fazendo isso aí. A desapropriação é para transformar a rua numa marginal de acesso ao balneário. E é mais uma das obras compensatórias da CESP pela formação do lago da usina Porto Primavera. Em entrevista gravada em março do ano passado, o prefeito de Panorama disse que a CESP chegou a propor largura de 9 metros para a marginal. Se fosse assim, não seria preciso demolir casas, retirar moradores. Mas o prefeito diz que não aceitou a proposta. A CESP está reestudando o caso, enviando um outro projeto para ver se chegamos num acordo, porque a avenida está no protocolo de 14 metros. Numa outra entrevista, em junho do ano passado, o prefeito já falava em outra medida. O novo projeto da CESP apontava uma largura para a marginal já bem superior aos 14 metros. Hoje ela é mais ou menos de 7 a 8 metros, né? Ela vai passar até quantos? Ela vai passar até 23 metros. Agora isso implica em algumas desapropriações, indenizações, né? Em casas, né? Vai haver uma desapropriação dessa área, de algumas residências aqui para poder ser construída essa avenida. Uma pessoa procurou nossa reportagem para revelar um suposto esquema e, por temer represálias, prefere não se identificar. Os moradores daquela avenida, eles são procurados por pessoas influentes da cidade, prometendo melhorias em suas construções, aumentando as suas construções, para que aumente também o valor das indenizações e com promessa que depois que indenizado, essas pessoas levam parte desse dinheiro. Olha, o que nós temos conhecimento é que quem está construindo nessa marginal seria vereadores, seria o Carlos da Mercearia Líder, né, que é um dos caras que está trabalhando nessas casas aí, e o tal do Orestes. Ainda segundo a pessoa que denuncia, em quase 2 anos, a prefeitura não fiscalizou nenhuma das construções. Não houve nenhuma fiscalização por parte da prefeitura, né, na questão de plantas, de recolhimento de ISS, e nem tampouco o INSS dessas casas foram recolhidos também. Existe gente influente na cidade que falam abertamente sobre negócios que serão pagos após a indenização. Dona Cristina diz que foi procurada por Orestes, um dos nomes citados na denúncia feita à reportagem. Segundo ela, Orestes teria insistido na construção de uma casa de alvenaria no terreno onde a família dela mora há mais de 20 anos. Muito ele insistia, a gente deixou ele construir, sabe? Aí ele veio, construiu a casa em cima do nosso terreno. Aí ele pegou e falou que quando eu recebesse, eu dasse a porcentagem para ele. Só que esses dias atrás a CESP veio e falou para mim assim, que diz que a casa é do Orestes, já está no nome dele, já tirou a escritura, eu estou aqui como inquilina. Falávamos com Dona Cristina quando Orestes passou pela rua e negou a acusação. Eu combinei o caso seguinte, a área da prefeitura então é o seguinte, tem projeto, não sei se vai vigorar ou não, tinha projeto para isso aqui não tinha sido desapropriado. Entendeu? Ela estava naquelas casas que parece um chiqueiro de porco. Então eu peguei para dentro da casa lá, não cobrei o aluguel dela, não cobrei nada, fiz e põe ela lá dentro. E motivo de documento, de cartório, de escritura, eu acho que ela tem que pegar, vai no cartório, não tem nem chegar em mim, vai em cartório e puxa. Não é verdade? A casa, uns 20 dias depois, estava demolida. Dona Cristina ganhou uma outra de Orestes. Ele me ofereceu essa casinha nesse valor, tá certo que não vale, né? Mas tá bom. Dona Devanir foi outra moradora que aceitou ampliar a casa dela em parceria com Orestes. Ele só falou para mim, quando ele chegou para construir na minha casa, que era dividido em 4, certo? Quem seriam que era os 4? Eu, o dono do terreno, no caso, ele e mais 2 pessoas. Agora Quem essas seriam 2 essas pessoas? Essas 2 pessoas, ele nunca falou nada para ninguém. O imóvel já foi avaliado pela CESP. Acho que foi a R$260 o metro quadrado. Há cerca de 3 meses, o prefeito confirmou que as negociações de alguns imóveis já estavam adiantadas. O Reinaldo, né, que é o diretor. Ele é diretor do quê? Diretor de planejamento da CESP. O que ele disse para o senhor? Ele disse que foram feitos acertos, já que a equipe, né, que faz acerto, foram feitos acertos, está amigável já com vários moradores. Acerto, que aceitaram a proposta da CESP, né, para desapropriação. Eu tenho até a listagem que o doutor me
entregou das pessoas que aceitaram as propostas, entendeu? Logo depois, perguntado se o nome de Orestes consta na listagem que disse ter, o prefeito se contradiz. Aí eu não vi a listagem, ele me falou, mas consta sim, viu? O Orestes já recebeu essa indenização? Não, já recebeu, aceitou a proposta. É isso que eu estou dizendo. E sobre as construções estimuladas pelas desapropriações, o prefeito de Panorama até opina. Eu acho que é até bom, entre nós, isso é bom para a cidade. É dinheiro que está entrando na cidade. Poucos dias depois, o cenário da rua se transforma. Segundo esta moradora, as primeiras demolições são justamente dos imóveis construídos por gente que não é da rua. Dona Maria Rosa comenta de uma construtora de fachada construída ao lado da casa dela. Só tinha coisa, ferro velho, madeira velha, tambor velho, coisa velha que guardava aí. Mas de construção, nada de construtora tinha, só tinha escrito construtora Lidra, mas não era construtora nenhuma, coisa nenhuma. Só para ganhar indenização? Só para ganhar indenização. O dono da construtora nega que tinha interesse em indenização. Eu usava ali como depósito, né? Ninguém até me procurou e demoliram, desmancharam. A moradora fala de uma outra construção que, pela descrição dela, mais parece casa cenográfica de novela. Essa casa aí, a frente, era frente de casa mesmo, que tinha portas boas, veneziana, Vitor bom, né? Mas só que no fundo só tinha o barracão. Não tinha cômodo? Não tinha, só um barracão só direto, uma parede só um vagão. Em Panorama, a formação do lago da usina Porto Primavera rendeu uma cifra milionária de indenizações pagas com dinheiro público. Uma das mais altas foi para os donos da balsa que, por mais de 40 anos, fez a ligação entre a cidade e Brasilândia, lá do outro lado, já no estado vizinho, Mato Grosso do Sul. A balsa, que pertenceu à Companhia Paulista de Estrada de Ferro, foi leiloada em 1970. A família, que já explorava o serviço como arrendatária, comprou a embarcação. 31 anos depois veio a indenização. O valor, cerca de 3.600.000 reais. As próprias embarcações ficaram para a CESP, tudo ficou para a CESP, os rebocadores ficaram para a CESP, a estrutura física que nós tínhamos ali, que era de terçada de frente para o rio, quase 200 metros de terçada de frente para o rio, é onde hoje existe o balneário, era de propriedade da empresa. Pouco tempo antes da negociação com a CESP, a embarcação teria sido oferecida para o dono de uma outra balsa, a de Pauliceia. E o valor proposto na negociação era bem menor. 1.300.000. Pediram 1.300.000. Isso é quando? Você sabe qual ano? Ah, mas não lembro. 94, 95. As obras da ponte, que vai ligar São Paulo e Mato Grosso do Sul pela nova Alta Paulista, seguem em ritmo lento. Mas a conclusão deve render outra indenização milionária. É o que espera ansioso o dono da balsa de Pauliceia. Se não pagar o que pagar, pode tocar, né? 3.600.000? Ué, tá aí. Só para negociar. Eu quero mais. Eu tenho 2 balsas.